Nada, querido. Obrigado você, obrigado pelo convite ao pessoal da CRM Educacional. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre LGPD e sua aplicação para as instituições de ensino. Meu nome é Fausto Sete Câmara, eu sou advogado em Belo Horizonte há 12 anos, em Minas Gerais. Advogo em escritório próprio, prestamos serviços para várias empresas do ramo de tecnologia. Um dos nossos principais clientes é o Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, onde a gente teve um contato amplo e massivo com a LGPD, desde a proposição legislativa lá em 2018 e a aprovação do texto primário da lei também em 2018, e vimos acompanhando a evolução desse cenário de aplicação da LGPD no Brasil. Hoje, para quem acompanha o jornal, para quem está inteirado nas notícias jurídicas, vocês estão vendo que a situação da LGPD continua um pouco nebulosa, né? A gente teve, com o cenário de pandemia da Covid, a gente teve uma medida provisória, 959, que tentou adiar o início da vigência da LGPD. Acabou que isso foi feito um remendo agora pelo Senado Federal, no último dia 28 de agosto, e em 2020, agosto de 2020, é de fato a entrada em vigor da LGPD. Eu preparei uma pequena apresentação, deixa eu ver se eu consigo colocar ela para vocês aqui, e aí eu não sei se ela vai rodar como apresentação ou se ela vai rodar. Só um minutinho, gente. A gente está vendo ela, chegou a ver, mas ainda não estava no modelo de apresentação tela cheia, tá? Tá. Isso, agora já estamos vendo em tela cheia. Ok. Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre as noções básicas da LGPD para instituições de ensino, e dentro dessa estrutura um pouco mais formal, né, um pouco mais formalista dessa apresentação, hoje nós vamos começar a pincelar aquilo que a CRM está pensando em termos de adequação dos nossos processos de LGPD, de coleta e processamento de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, basicamente, de proteção à privacidade. Ela foi sancionada em 2018 e previa uma série de etapas pelas quais a gente passaria até que a lei entrasse em vigor de forma definitiva. Ela entra em vigor agora em agosto de 2020, e está vigendo plenamente. Só que o Congresso Nacional arrumou um jeito de fazer um pequeno remendo, que ele colocou a parte sancionatória de fiscalização. A LGPD, ela cria uma estrutura para o controle de dados pessoais das pessoas físicas, né, como a gente vai ver, evitando o abuso do uso desses bancos de dados e dessa coleta de dados pelas instituições de coleta. Se, por um lado, ela já está em vigor desde o mês passado, a parte sancionatória, ou seja, a parte que implica em responsabilidades e multas para as instituições que têm obrigatoriedade de observar a LGPD, ela foi postergada para agosto do ano que vem. Até porque não existe ainda criado uma autoridade nacional de proteção de dados na forma que a lei prevê. Então, é muito complicado você dispor uma lei, por exemplo, uma lei penal, mas não tem polícia. Então, na prática, a gente acaba não vendo a aplicação da lei e, entre aspas, no brocar do Tupiniquim, né, a lei não pega. Então, basicamente, para pegar a LGPD só agosto do ano que vem. Essa legislação é inspirada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, de dados da União Europeia. É uma lei extremamente rígida no que tange a coleta, tratamento e uso de dados pessoais, e ela não encontra um terreno fértil no mundo todo. A gente tem locais em que existem leis de proteção de dados muito específicas, como, por exemplo, a União Europeia, e a gente tem locais em que não existe regulamentação, pelo menos em nível federal, para a proteção de dados, como, por exemplo, os Estados Unidos. A legislação, como eu disse, vem para garantir o direito constitucional à privacidade da pessoa humana, e ela foi inspirada
ou pelo menos forçada sua discussão e adoção muito pelo caso da Cambridge Analytica, que é aquele caso de manipulação das eleições americanas e da manipulação das eleições da votação do Brexit no Reino Unido. Como é que funcionou esse esquema factual que a Cambridge Analytica tirou proveito? O Facebook ele tem uma série de medidas de privacidade que impedem a venda de dados pessoais dos usuários para terceiros. O Facebook pode usar esses dados, mas ele não podia compartilhar esses dados. Mas os aplicativos que rodam na plataforma, eles podem coletar dados e eles podem utilizar dados nos termos dos termos de uso do próprio software, do próprio aplicativo. Usando essa porta, né, esse cavalo de Troia, essa empresa criou um teste psicológico que foi respondido, utilizado, aqueles testes comuns que a gente vê no Facebook, né? Qual que é o seu animal? Qual que é seu, sei lá, se você fosse um astro de cinema, quem você seria? Então, foi utilizada essa estrutura legal / ilegal, né, escondida, para coletar uma série de dados pessoais psicológicos relativos à psicologia mesmo. É um teste psicológico para saber o seu perfil psicológico. No minuto que a pessoa responde, todos os dados pessoais dela são vinculados a um perfil psicológico e uma campanha eleitoral, por exemplo, conseguiu utilizar esses dados para focar num grupo muito específico de usuários o tipo de informação que eles queriam vender, né? O voto que ele queria cooptar. Não só deu certo, como foi um escândalo, e, em tese, a LGPD protege desse tipo de atividade, ou pelo menos desse tipo de uso inadequado dos dados. Passando para a parte específica da legislação, o objeto da proteção, ou seja, o que a LGPD protege? A LGPD protege o dado pessoal. E o que é dado pessoal? Qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada, ou seja, uma pessoa específica, ou identificável, ou seja, aquela que possa vir a ser identificada. Exemplos de dados pessoais: nome, RG, CPF, e-mail, telefone fixo, etc. Dados de pessoas jurídicas ou de órgãos públicos não são considerados dados pessoais para efeitos da LGPD. Apesar da pessoa jurídica ser uma pessoa, o regime de proteção da personalidade da pessoa jurídica é inteiramente diferente do regime de proteção da personalidade da pessoa física. Seja pelo direito constitucional, até no direito infraconstitucional, as pessoas jurídicas são ficções legais, né? Elas não são, de fato, pessoas, apesar de elas terem personalidade e o direito reconhecer essa personalidade a elas. E, além do dado pessoal, existe o dado de maior proteção, que é o dado pessoal sensível. Por que sensível? Porque ele é um dado pessoal que pode gerar tipos diversos de discriminação. E esses dados são de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Eu separei em negrito aqui os dados mais comuns no âmbito de proteção para instituições de ensino. São dados de origem racial ou étnica, né? Hoje, pela normativa do governo federal, do MEC e de outras instituições, seja no âmbito da educação básica ou da educação de ensino superior, existem censos nacionais em que apuram-se resultados de alunos e que as instituições têm que dividir informações com o Estado. É óbvio que a coleta desses dados pessoais sensíveis, ela é utilizada para fins legítimos, até porque a lei impõe essa obrigação para as instituições de ensino. Os dados mais comuns coletados são origem racial ou étnica, ou seja, cor, e a vida sexual ou sexo ou gênero, né? Hoje a ideia de sexo já não é o sexo biológico, né? Já não é o objeto específico da proteção. Hoje cancelaram o sexo, né? Hoje fala mais em gênero, mas esses são os dados pessoais sensíveis que
por lei, nós somos obrigados a coletar e transferir para entidades de órgão público. Até aí tudo bem. Nosso problema começa quando eu coleto esses dados e ele passa a ser utilizado dentro da instituição para outras finalidades que não aquela estritamente necessária para o cumprimento de uma disposição legal. Qual que é esse objeto, então? Por que a gente tem que proteger? Como é feita a proteção desse dado pessoal? A proteção é feita pela limitação do tratamento. O tratamento de dados, né, é a operação realizada com esses dados pessoais, como as que se referem à coleta, por exemplo, o formulário do vestibular do aluno na instituição de ensino ou o formulário de matrícula, qualquer um desses elementos, se eletrônicos, resultam, eletrônicos ou não, né, porque isso acaba num banco de dados, resultam num tratamento de coleta. Depois eu tenho produção, recepção, por exemplo, o caso da transmissão entre a CRM para a instituição de ensino, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição é considerado tratamento, processamento, arquivamento, armazenamento, difusão, etc. Então, todos esses elementos, vocês podem ver que são muitos verbos e eles são todos sugestivos, né? Eles não são limitativos do escopo do tratamento de dados. Qualquer operação que reflita ou que integre em si dados pessoais é considerado tratamento de dados. E dentro da estrutura da LGPD, para a coleta e esse tratamento de dados pessoais, a gente tem algumas pessoas que participam desse fluxo de informação. Controlador, que é a pessoa natural ou jurídica, mais comumente a jurídica, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O controlador é sempre o destinatário do dado pessoal. Então, no nosso caso, né, a CRM atua gerando leads e prospectos para instituições de ensino, fazendo a parte do vestibular, que é o primeiro contato do aluno ou do lead com a instituição de ensino. Nós não somos os controladores. Quem é o controlador, nesse caso, é a instituição de ensino. Mas nós somos operadores, ou seja, pessoa natural ou jurídica, que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Ainda que eu não realize todo o fluxo de tratamento de dados do meu lado, ou seja, do lado do prestador de serviços, né, não do lado do controlador, ainda assim eu sou considerado operador porque eu faço pelo menos uma parte desse processo de coleta de dados. O encarregado, que é o indicado pelo controlador ou pelo operador, que é o DPO, né, Data Protection Officer, que é uma expressão lá da GDPR, que é a pessoa que faz a comunicação entre os titulares que terão seus dados processados e o controlador. Na verdade, ele é a pessoa física dentro da estrutura do operador e do controlador que é responsável pelo tratamento de dados. É aquela pessoa que fica responsável pelo tratamento de dados dentro da LGPD. E outro elemento central na LGPD é a figura do consentimento, que é uma manifestação de vontade livre, informada e inequívoca, pela qual o titular dos dados, ou seja, a pessoa que fornece os dados, concorda com o tratamento de dados pessoais para uma finalidade determinada. Depois nós vamos ver, o consentimento é um pouco mais complexo, é um elemento mais detalhado, e vocês vão entender bem por que ele é tão relevante dentro do contexto da LGPD. Ainda, como objeto de proteção, eu tenho os conceitos de anonimização, ou seja, são processos e técnicas pelos quais eu desvinculo um conjunto de dados pessoais de uma determinada pessoa. Então, por exemplo, eu coleto os dados de nome, RG, CPF, cor e endereço. Cor ou raça, né? Que são os critérios do IBGE. Se eu elimino nome, RG e CPF, e eu mantenho só cor e endereço, eu já tenho um processo de anonimização. Eu tenho ainda o pseudo-anonimizado, que é um processo em que eu consigo anonimizar o dado pessoal, mas que pode ser reversível pela utilização de técnicas
disponíveis ao controlador ou ao tratador dos dados, o agente de tratamento, né? Ou seja, a anonimização é o processo de tornar anônimo. O dado anonimizado é aquele em que não é possível identificar o titular, e para ele não é considerado dado pessoal para fins da LGPD, e eu tenho o pseudo-anonimizado, que é aquele que é anônimo, mas que pode ser revertido por esforços próprios do titular, do controlador ou do operador. E qual que é o escopo de aplicação da LGPD? Qualquer operação de tratamento de dados, desde que essa operação seja realizada no Brasil ou tenha um resultado equivalente em território nacional. Que ela tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou os dados pessoais tenham sido coletados em território nacional. Então, via de regra, tudo que envolve empresas brasileiras, controladores brasileiros, agentes de tratamento de dados, ainda que dados coletados e tratados sejam remetidos ao exterior, por exemplo, servidores Google, servidores Amazon, eles depois são utilizados aqui, voltam para cá, esses dados se aplica plenamente a LGPD e à operação do controlador também. E o engraçado da LGPD, da lei, é que ela não diz quais são os limites do tratamento de dados. Na verdade, ela parte do pressuposto contrário. Ela diz em quais hipóteses você pode tratar dados. É uma legislação extremamente restritiva. Ela não tem aquele conceito do direito privado, né, do direito comum das pessoas, de que você pode fazer tudo o que não é proibido. Ela tem mais a feição de direito público, né? Você só pode fazer o que é permitido. Então, o escopo de aplicação dela é muito maior, muito mais restrito, e ele vincula as partes, o operador e o controlador, pelos termos da LGPD. Então, em quais hipóteses eu posso tratar os dados? Se eu tiver o consentimento do titular, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, quando necessário para a execução de um contrato, a pedido do titular dos dados. Esse é o primeiro caso de enquadramento nosso, né? A instituição de ensino exige o fornecimento dos dados para a execução do futuro contrato de prestação de serviços educacionais, ou procedimento preliminar relacionado a isso, por exemplo, o vestibular, que é uma forma de selecionar os alunos que a instituição de fato quer, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros e para a proteção do crédito. O essencial nessas hipóteses de tratamento é, primeiro, o consentimento, né? Nós vamos ver ele daqui a pouco. Uma obrigação legal ou regulatória, por exemplo, é quando eu posso tratar dados pessoais sensíveis, no caso das instituições de ensino, né? O dado de gênero, ou sexo e cor, raça, eles são exigíveis pelo poder público, então eu tenho não só a obrigação legal de tratar, mas a permissão velada da lei, explícita da lei para fazer isso. E tenho também a execução do contrato e os interesses legítimos do controlador ou de terceiro. A figura dos interesses legítimos do controlador, que é um pouco nebulosa na lei, a gente sempre interpreta ela de forma restritiva, tá? Até no nosso fluxo de trabalho dentro da CRM, a gente decidiu eliminar a hipótese de interesse legítimo do controlador como elemento essencial para tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Ao contrário, a gente preferiu não arriscar com esse conceito indeterminado, né, interesse legítimo do controlador. Eu tenho uma série de utilização de dados pessoais que refletem interesses legítimos, né, e esses interesses são perpassados pela lei todos de forma genérica e abrangente. Nós entendemos que isso é um risco desnecessário para a instituição, porque eu tenho a chave do consentimento, né? Eu tenho a chave que abre uma porta para o tratamento de dados, que é muito mais ampla e segura para a instituição de ensino do que a carta branca do interesse legítimo do controlador, que certamente vai variar com a interpretação disso pelos tribunais e pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, o consentimento continua sendo a melhor blindagem para a LGPD. E ele é o foco, né, o centro das nossas atenções, seja na estrutura pré-contratual, seja pós-contratual, quando o contrato já está sendo executado. A CRM tem hoje
um módulo de captação de leads e alunos, né? E nesse módulo a gente faz coleta de dados pessoais para fins de tratamento dentro da instituição de ensino, e nós temos um modelo preditivo de retenção, né, que diz quais os alunos são mais propensos a permanecerem na instituição ou aqueles que são mais propensos a se desligar, dado o histórico e alguns dados pessoais que são informados pela instituição. Então, se na ponta do lead, né, da captação, eu tenho uma liberalidade muito maior para coletar os dados, na hipótese do tratamento posterior, ou seja, no módulo de retenção de alunos, eu não teria tanta facilidade, exceto, eu considero que isso é um interesse legítimo do controlador. Por quê? Porque é interesse legítimo da instituição de ensino reter o aluno, formar ele e entregar o diploma na mão dele. Mas, ao mesmo tempo, uma blindagem mais adequada da instituição passa por nós, como primeiro elemento de coleta de dados pessoais, em coletar o consentimento desse aluno, inclusive para esse tratamento posterior, inclusive para tratamentos que a gente ainda não sabe que existirão. E o que é esse consentimento? Consentimento deve se referir a uma finalidade determinada e as autorizações genéricas são nulas. Ok. O que são finalidades determinadas? Para o cumprimento do contrato de ensino, para retenção de alunos pela universidade, por exemplo. Retenção de alunos não acho que seja tão finalidade determinada. Eu acredito que para o cumprimento do contrato e, por exemplo, para retenção, será? Agora até eu fiquei na dúvida, gente. Sim, eu acho que retenção teria que ser uma finalidade determinada, por exemplo. E acho que, inclusive, está no nosso disclaimer inicial de coleta de dados via consentimento. Ele atende a essa finalidade. Se eu coleto esse consentimento, inclusive para dados pessoais sensíveis, não estou dizendo que é o objetivo, né, da CRM nem da instituição de ensino, até porque esse texto, né, o objeto do consentimento pode ser modulado pelas partes, ele vai ter que, as instituições de ensino terão que intermediar-se com a CRM quando da prestação de serviço para definir isso de uma forma correta. A gente faz o básico, né, aquilo que é escopo do contrato de prestação de serviço e dos produtos que a gente tem hoje na CRM. E um detalhe quanto ao consentimento é que ele pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, num procedimento que tem que ser gratuito e facilitado, e aí entra a figura do DPO, né, porque ele tem que prover o acesso a essas ferramentas de manutenção dos direitos do titular dos dados, que são direitos extensos, né, como a gente vai ver, mas nossa estratégia tem sido essa, apoiar-se no consentimento e não apenas no legítimo interesse do controlador. Esse consentimento é fornecido por escrito ou outro meio legal. Hoje a gente utiliza um controle de servidor, né? O aluno aceita os termos e condições explícitos, né? Essa cláusula vem destacada na ficha de matrícula do aluno ou de inscrição no vestibular. Então, ele aceita explicitamente essa operação de tratamento de dados no modo de captação e retenção, e outras que a gente recebe da instituição de ensino também são destacadas para coleta desse consentimento, isso pode ser parametrizado. E cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade. Como esse consentimento é obtido de forma eletrônica, né, a gente tem os logs de IP, quem acessou, qual que é a ficha relacionada, então a gente consegue gravar e manter isso tudo dentro do servidor para, se necessário, conseguir apresentar isso ou para o titular dos dados ou para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Consentimento, por óbvio, como ele é o elemento principal da LGPD e deriva da vontade livre do titular dos dados, se houver mudança de finalidade no tratamento de dados que não sejam compatíveis com o consentimento original, a gente tem que revogá-lo, informá-lo o titular, ou para dar a ele a escolha de revogação ou de continuidade desse consentimento. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para fornecimento de produto ou serviço,
o titular tem que ser informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais ele poderá exercer os seus direitos. Ou seja, no nosso caso, como o tratamento de dados é condição para o fornecimento do produto ou serviço, porque eu não tenho como nem fazer vestibular, nem matrícula de aluno não identificado, né? Na página de inscrição tem um link para uma política de privacidade. A política de privacidade aplicável inicialmente é a da CRM, é uma política de privacidade voltada para instituições de ensino, pensada para esse público, mas pode ser parametrizado também para a política de privacidade da instituição de ensino. Ou seja, aí voltamos lá no legítimo interesse do controlador, né, que é um dos limitadores do consentimento, ou é uma etapa prévia em que modula seu consentimento. Esse legítimo interesse só pode fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, considerada a partir de situações concretas ou não abstratas, né, que incluem apoio e promoção das atividades do controlador. Então, obviamente, pelo texto da lei, em tese, até o consentimento seria desnecessário para o tratamento de dados pessoais, excluídos os dados pessoais sensíveis, tá, gente? Por quê? Os dados pessoais, não sensíveis, podem ser utilizados para apoio e promoção das atividades do controlador, que é a instituição de ensino, fundamentado em quê? No legítimo interesse do próprio controlador. Como nós temos uma coleta de dado pessoal sensível, aqui é que está o pulo do gato do nosso entendimento do escopo de proteção. A via do consentimento é uma via muito mais segura do que esse do legítimo interesse do controlador. No minuto que eu coleto dados pessoais sensíveis, crio um banco de dados e, ao mesmo tempo, fica difícil controlar ou segregar dados pessoais sensíveis ou não sensíveis, o que importa em custo, né, eventualmente, para mim, ou para nós, né, é muito mais fácil obter o consentimento, informar o titular dos dados para que os dados serão utilizados, das proibições de compartilhamento e etc., do que jogar na carta branca que a lei me dá, que é o legítimo interesse do controlador, né? E aí a gente chega na divisão. Os dados pessoais sensíveis só podem ser tratados. Lembrando que, no nosso caso, dados pessoais sensíveis são raça, cor e sexo, gênero. Ou seja, só podem ser tratados quando o titular ou responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas, muito específicas, sem fornecimento do consentimento, para o cumprimento de obrigação legal regulatória e para o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em defesa, né? Esse é o X da questão, né? Se eu só posso tratar dado pessoal sensível se houver consentimento específico, e esse é o caso mais abrangente, né? Com consentimento específico eu posso tratar o dado, ponto. Sem o consentimento, para cumprir a obrigação legal ou regulatória e para o exercício regular de direitos, o que não inclui necessariamente a prestação de serviços educacionais. Então, por isso, para nós, a via do consentimento é inevitável, é aquela porta pela qual a gente quer passar para ficar seguro e fornecer às instituições de ensino também ferramentas seguras para a coleta e manipulação desses dados posteriormente. Os dados anonimizados não são considerados, né, para fins de LGPD, então, uma via que a gente está explorando também no módulo retenção, além de eu ter o consentimento, a gente passa a fazer o tratamento desses dados para os modelos preditivos de retenção com dados anonimizados. Então, o controlador possui esses dados, a nossa equipe vai lá, anonimiza esses dados, ou seja, torna eles dados não pessoais, não sensíveis, fora do objeto de proteção da LGPD, eu trato esses dados dentro da CRM, devolvo ao controlador, que então consegue utilizar esses dados ou esse modelo preditivo sem infringir a LGPD, porquanto não utilizados os dados pessoais sensíveis como elemento central da predição. A LGPD prevê que os dados
ao término do tratamento, os dados devem ser eliminados, no âmbito dos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para um cumprimento de obrigação legal ou regulatória. É o caso das obrigações perante o MEC, INEP, etc., e por questões civis, né, contratos, quitação e fiscais, né. Então, o prazo de prescrição de 5 anos, por exemplo, é o prazo normal pelo qual se poderia guardar esses dados antes da eliminação. E a LGPD começa a complicar a nossa vida quando ela começa a tratar dos direitos dos titulares de dados pessoais, o que, pelo lado da cidadania, é uma maravilha, do lado da prestação de serviço, acaba embolando o meio de campo, né? A gente acaba tendo um trabalho e a criação de uma série de mecanismos para atender a LGPD. Por exemplo, o direito a obter do controlador a qualquer momento, confirmação da existência de tratamento de dados, acesso aos dados, correção dos dados, anonimização dos dados, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, portabilidade desses dados a outro fornecedor, eliminação de dados tratados com o consentimento, informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados, etc. É uma série de direitos explícitos que têm que ser fornecidos ao titular dos dados em algum meio com acesso facilitado. Nós, da CRM, adotamos uma política inicial de hoje apenas instruir as instituições de ensino como eles devem disponibilizar isso para seus leads e alunos eventuais. Ou seja, pós-coleta e tratamento de dados, a instituição de ensino tem que fornecer os mecanismos para a verificação da existência do tratamento e acesso aos dados, correção, eliminação, etc. Por que isso? Porque o banco de dados pertence ao cliente, né? O cliente é o controlador. Uma vez que a CRM faz o tratamento dos dados, que consiste na coleta e na transmissão desses dados ao controlador, ou mesmo o armazenamento, ainda que provisório, de fato o cliente é o proprietário do banco de dados e é quem assina a ferramenta de CRM dentro do servidor. Então, é ele que tem que prover esse acesso, ainda que a gente também possa, em redundância, prover esse acesso. Aí, continuando na parte dos direitos, mediante requisição do titular, confirmação de existência ou acesso aos dados, tem que ser fornecido em formato simplificado, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, inexistência de registro, critérios utilizados e a finalidade do tratamento. Esses dados têm que ser armazenados em formato que favoreçam o exercício do direito de acesso ao titular dos dados. Isso hoje, pela legislação, não é muito claro, a gente não tem um regulamento que nos diga como que esses dados devem ser armazenados. Por enquanto, as nossas estruturas de bancos de dados estamos julgando como adequadas, né? Até porque são extremamente técnicas, né? Os bancos de dados não são acessíveis ao leitor comum, né? Ele não é um livro, uma planilha que se possa ler, né? Então, hoje, isso também a gente não tem tido vislumbrado problemas nisso, não. Eu tenho direito também, como titular de dados, solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. Por exemplo, a negativa de crédito com base num score eletrônico pré-existente, um banco de dados de crédito que já existe, sem considerar a possibilidade de eu pedir uma revisão dessa, por exemplo, negativa de crédito, né? Ainda que esse tratamento resulte em uma decisão automatizada ou algorítmica, eu tenho que poder recorrer disso e interferir nesse tratamento automático. Eu tenho que poder tirar a máquina do caminho da decisão tomada pela entidade que controla meus dados. Aqui também não é um ponto nevrálgico para nós, né? Não existe na nossa prática um tratamento automatizado de dados, né? Os critérios são muito fluidos, né? Não é especificamente do ramo educacional essas restrições. Vou prosseguir porque a gente tem aqui um desdobramento dos direitos dos titulares, né? Seguindo, o controlador e o operador
controlador, a instituição de ensino, o operador, no caso a CRM, devem manter registro das operações de tratamento que fazem, especialmente quando baseado no legítimo interesse, ou seja, quando não baseado no consentimento. Esse relatório, o controlador e o operador também devem disponibilizar um relatório de processamento de dados, que deve conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, metodologia utilizada para a coleta, garantia de segurança das informações, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Hoje, na CRM, a gente tem esse relatório, eu não sei se ele está publicado ou está em vias de ser, está em revisão, e a gente recomenda que as instituições de ensino, na qualidade de controladores, também desenvolvam seus próprios sistemas de compliance para a LGPD. O Data Protection Officer, que é o encarregado, né? É a pessoa responsável por centralizar todas as comunicações, seja com a Agência Nacional de Proteção de Dados, seja, no caso do tratador dos dados, né, com o controlador, seja controlador e tratador aquele encarregado de intermediar a relação com o titular dos dados. Essa informação tem que estar disponível ao público e acessível, especialmente aos titulares dos dados tratados, né? As características importantes do controlador e do encarregado: o encarregado tem que ser sempre uma pessoa que se reporta diretamente à função executiva da empresa, né? Tem que ter autonomia, estabilidade, independência para poder exercer esse cargo, né? É uma função muito similar ao ombudsman, né? Que é ouvidoria, né? Que recebe reclamações e que faz esse controle de compliance entre a instituição e a normativa de regência. Para as empresas que tratam dados como controladoras, nos casos das instituições de ensino, um DPO é obrigatório, você tem que ter, você tem que divulgar, tem que tornar acessível essa pessoa, e ele é responsável por recepcionar e atender as demandas, interagir com a autoridade nacional e orientar o pessoal interno sobre como realizar coleta e tratamento de dados e de dados pessoais, os limites desse tratamento, a forma como ele deve ser feito e, em geral, o panorama geral de LGPD, né? A gente tem uma cláusula geral de responsabilidade para o controlador e para o operador de dados pessoais, né? Hoje, só um minuto, desculpa, gente. Ou seja, quem causa dano a outrem, né, é a cláusula geral de indenização. Se eu causar dano patrimonial ou moral, individual ou coletivo, em violação à LGPD, eu sou obrigado a reparar esse dano. E aí eu aplico a lei civil, né? Indenização por dano moral, indenização por dano material, etc. Isso tudo quem decide é um juiz, a autoridade nacional não tem condição de fazer essa apuração, até porque não tem poder para fazer isso. O máximo que pode ser feito é na parte administrativa, né? Com multas e penalidades, advertências, suspensão do banco de dados, uma série de suspensão da atividade de tratamento de dados, né, inclusive de coleta. Então, como isso gera um impacto significativo para entidades que são consideradas controladoras, o correto é o compliance e a adoção de medidas para atender o máximo quanto possível a LGPD. Agradeço a participação de vocês. Nós vamos abrir um tempinho para a gente conversar um pouco, responder algumas perguntas, mas eu deixo também meus dados de contato e depois quem tiver interesse poderá pegar também, junto com a palestra, tem os nossos dados para poderem entrar em contato, tirar dúvidas, nós estamos à disposição, viu, gente? Obrigada, doutor Fausto. Eu vou pegar aqui algumas perguntas, então, para a gente te fazer. Vamos lá. Deixa eu pegar a primeira lá de cima para a gente ir na ordem, só um minutinho. O Felipe perguntou o seguinte: se eu uso as informações pessoais em documentos como contrato, termos, cobrança,
elas entram na abrangência da lei, visto que são dados que impactam na operação do negócio, principalmente junto ao MEC? Sim, na verdade, qualquer dado pessoal que você coletou e que você está tratando, né? Por exemplo, o que é coleta, né? O que é atividade de tratamento? A ficha de inscrição é uma atividade de tratamento. O boleto é uma atividade de tratamento. A cobrança, uma notificação de cobrança é uma atividade de tratamento. O contrato que foi enviado para o e-mail do aluno é uma atividade de tratamento. Todos esses elementos são tratamentos individuais de um grande conjunto de tratamentos de dados pessoais. Hoje, seja pela via do consentimento, seja pelo legítimo interesse do controlador, se o dado for não sensível, ou seja, se eu não tiver raça, cor, sexo, gênero, eu posso tratar livremente pelo legítimo interesse do controlador, para a execução de um futuro contrato, 2, pelo consentimento. Nessa cadeia de prioridades, o que nós fizemos? Nós invertemos. Eu pego o mais forte, que é o consentimento, e já coleto de entrada. Antes do aluno assinar o contrato, na ficha do vestibular, ele já fornece o consentimento para 99,9% do que a instituição de ensino vai utilizar o dado pessoal dele. Ou seja, nós da CRM estamos entendendo que nós somos fundamentais para a instrumentalização de compliance das instituições de ensino junto à LGPD. Então, a gente já faz isso a partir do momento do lead, antes de existir um contrato, né? Elemento preliminar. Então, eu posso tratar esse dado. Quando que eu não posso tratar ele? Quando ele for sensível. Mas, em contrato de prestação de serviço, não sei se é relevante usar sexo, cor, etc. Esse dado pode ser segregado, né? Como eu tenho obrigação legal de informar o MEC, não adianta, eu tenho que coletar. Para informar ao MEC, eu não preciso do consentimento. O meu problema começa quando eu estou usando esse banco de dados, que tem esse dado para finalidades distintas. Por exemplo, meu módulo de retenção de alunos. Aí eu tenho que ter o consentimento. Ou anonimizar os dados, segregar, retirar e transformar esse dado de dado pessoal sensível em dado pessoal, ou em dado anônimo, que é ainda melhor, né? Que aí eu não caio no âmbito de aplicação da LGPD. Bacana. Ficou claro? É isso mesmo? Acho que é, né? Acho que sim. Bom, uma outra pergunta é a seguinte: para adequar a LGPD, tenho que inserir o aceite da política de privacidade, aceite de cookies, e inserir a política completa no site. É obrigatório ter formulário de exclusão? Para adequar a LGPD, eu tenho que ter uma política de privacidade. Então, vamos lá, a instituição de ensino tem que ter uma política de privacidade. Por quê? Porque essa política de privacidade reflete, basicamente, para que ela vai usar esses dados, como que ela vai usar esses dados e quais são os direitos do titular. A LGPD me obriga a fornecer isso. A política de privacidade é só o elemento mais confortável para eu instrumentalizar isso. Cookies é diferente de política de privacidade. Cookies são arquivos de texto, TXT mesmo, nem doc, é pré-doc, é lá atrás, aqueles arquivos de texto sem formatação. São arquivos de texto que são gravados no computador do usuário para personalizar a experiência dele em determinado site. Então, por exemplo, se eu entro pela primeira vez no site da CRM, o que o cookie vai fazer? Ele vai gravar no meu celular, por exemplo, que é a plataforma que eu estou usando, que o meu celular tem uma resolução tal por tal, e aí é melhor ver o site naquele formato renderizado, né, que ele modifica de tamanho. Então, da próxima vez que eu acessar, essa troca de dados não ocorrerá mais. Cookies não é dado pessoal e não é tratamento de dados, porque ele não pega nada da pessoa física, ele pega da máquina. O que a minha máquina gosta de ver. Ou seja, como que a minha máquina gosta de ver esse site. Quais são os últimos produtos que eu vi no site do Magalu, por exemplo. Mas ele não está referenciado a mim, Fausto 7 Câmara, ele está referenciado ao MAC address, que é o endereço de máquina. Cada dispositivo de comunicação, pela regra da Anatel, tem que ter um MAC ID. Se você pega o seu celular, lá na caixinha, na documentação, onde tem um selinho da Anatel, você pode ter certeza, MAC ID, vai ter o número do dispositivo, a identidade, é como se fosse o dado pessoal do celular para a rede. Então, o que funciona dentro disso.
inserir a política completa no site. Sim, recomendamos que se insira a política completa no site e ter um formulário para exclusão de dados pessoais. Você não é obrigatório ter um formulário para exclusão. O que você tem que fazer é fornecer os meios para que o titular dos dados solicite a exclusão. Então, por exemplo, se você tiver o e-mail do DPO, do Data Protection Officer, né, do encarregado, ou o telefone de contato da secretaria encarregada pela manipulação de dados pessoais, onde eu acho o DPO. Isso tudo satisfaz a obrigação legal. Eu não preciso instrumentalizar isso numa máquina, né, num formulário, por exemplo. Não é necessário. Lembrando, Fernanda, que amanhã a gente vai ter uma palestra falando especificamente sobre as funcionalidades do CRM nesse sentido, e aí a gente vai falar um pouco sobre o link de subscrição, sobre as possibilidades que você tem de como excluir esses dados ou editar esses dados dentro do CRM, tá? Porque existem algumas formas que a gente pode apoiar vocês nesse sentido daquelas comunicações que são feitas através do CRM, tá? Doutor Fausto, outra pergunta, eu vou até emendar com uma outra aqui, que é o seguinte. Primeiro, uma pergunta que eu recebi aqui em inbox, só para a gente, na verdade, acho que já está no chat aqui também, mas eu vou emendar as duas, que é o seguinte: se o candidato não autorizar, não aceitar a política da instituição, a instituição corre risco se guardar estes dados, correto? Este é um ponto. E o outro se o candidato aceitar a política, a instituição pode pegar esses dados e levar para outras utilizações, por exemplo, como matrícula. Ele pegou a informação de um sistema de captação, que é o CRM educacional, e aí ele pode pegar esse dado do candidato para fazer a matrícula num SGA, por exemplo? Pois é, vamos lá. Se o candidato recusar a política de privacidade da instituição, via de regra, você não deveria nem estar tratando os dados dele, né? Porque para que o candidato tem interesse em participar de uma instituição de ensino cujas políticas de privacidade ele não concorda, né? É o contrário do eu não entro para um clube que me aceita como sócio. Nesse caso, é um tanto esquizofrênico, né? Como essa opção de fato existe, e como a gente inverteu a questão do consentimento, eu acredito que a gente ainda tem duas salvaguardas, que é o legítimo interesse do controlador e o cumprimento de obrigação legal. Não tem jeito, mesmo que ele não concorde, a coleta inicial dos dados pessoais /sensíveis eu tenho que fazer, porque os dados pessoais sensíveis eu tenho que comunicar ao MEC e a outros órgãos públicos. E os dados pessoais normais eu vou precisar para pôr no contrato, então daí já não tem jeito. Agora, o que ele me complica é secundariamente no tratamento de dados. Por exemplo, quando eu vou jogar isso no modo preditivo, eu caio no guarda-chuva, no modo de retenção, por exemplo, esses dados pessoais desse aluno, se eu trato eles no modo de retenção, eu saio da minha chave do consentimento e caio no legítimo interesse do titular. Ainda que eu tenha declarado isso inicialmente, é um âmbito de proteção mais fraco. Nós defendemos que é possível fazer isso pela legislação. Por quê? Porque o legítimo interesse do controlador se restringe às atividades de prestação de serviço educacional. Ainda que eu queira reter esse aluno, é no melhor interesse dele e meu que o contrato educacional permaneça, né? Porque qualquer contrato educacional é um investimento, né, de longo prazo, não tem jeito. Não existe benefício para o titular dos dados pessoais em fazer 3 períodos de uma faculdade de 10. Ele vai ser um terço advogado, ou um terço biólogo, etc. Então, isso não existe. Então, ainda que seja mais complexo e mais frágil, nós entendemos que ainda assim seria viável a prática desses atos no guarda-chuva do legítimo interesse do controlador. E tem uma segunda parte, né? Qual que é a segunda pergunta? Perdão. É o seguinte, se os dados, por exemplo, foram coletados dentro do CRM com o objetivo ali da captação. O vestibular matrícula, pode né? integrar isso, ele pode utilizar os mesmos dados por integração, por exemplo, e utilizar em um outro sistema, como, por exemplo, o SGA. Sim, não vejo nenhum problema, desde que o tratamento de dados tenha sido feito pelo mesmo controlador,
a LGPD não diferencia de banco de dados, né? O que ela diferencia é tratamento de dados. Se você está tratando, seja para o vestibular, seja para a matrícula, para o SGA ou para o modo preditivo, para a retenção de alunos, ela trata tudo isso como tratamento. A existência de acessos ou de bancos de dados segregados é irrelevante para fins de aplicação da LGPD. O que é relevante é se há o tratamento, qual o objeto dele e qual é o amparo legal para o tratamento de dados, que, como a gente viu, é o contrário do direito privado, né? Aqui eu só posso fazer o que é permitido expressamente. Legal. Outra pergunta, doutor Fausto, refere-se à questão dos dados de menores de idade. Quais as regras no processo, por exemplo, de você pegar esses dados desse menor, tanto no processo de inscrição, em que você vai pegar alguns dados a mais, por exemplo, como CPF, oferta de interesse, ou até mesmo na inscrição de evento, que muitas vezes você vai pegar ali apenas o e-mail e o telefone, por exemplo, do candidato. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes é um dos pontos nevrálgicos da LGPD. Via de regra, esse tratamento de dados não é permitido, tá? Como os interesses do menor são extremamente tutelados, eu só vou poder fazer isso se eu tiver autorização do responsável legal e um consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Então, o que a gente fez? Uma solução da CRM para esse problema, né? Como a gente tem no ensino superior, por exemplo, eu tenho gente que está terminando a educação básica, fundamental, e na minha época eu chamava de científico, né? Ensino médio, eu nem sei como é que chama hoje, vocês me perdoem, eu não sou especialista em estrutura educacional. Mas como está terminando, né, 17, 18 anos, então fica uma área muito nebulosa. O que a gente fez? Se o inscrevente, né, o titular dos dados pessoais, for menor de idade, ele é obrigado a declarar isso, ele é obrigado a declarar o nome da mãe ou do pai e o documento respectivo e assentir especificamente de que o responsável pelo menor autoriza e confere neste ato autorização específica para a coleta e tratamento de dados. É óbvio que eu não tenho como pegar a assinatura dos pais em tudo, né? Eu não tenho como realizar essa discriminação tecnológica para saber quem está efetuando essa inscrição, né? Esse pedido de tratamento de dados, mas um reflexo financeiro disso é sempre cobrar do responsável legal a parte financeira da operação de tratamento. Então, se for um menor de idade, o boleto, por exemplo, de inscrição no vestibular tem que sair em nome do responsável. Por quê? Porque quando ele paga, eu tenho uma chave de confirmação da autorização, né? Então, eu vou somando cadeias de segurança, né, dentro daquela ideia de segurança por design, né, compliance por design, no nosso caso, né. Isso é até uma expressão boa, vou até anotar aqui, vou escrever sobre isso. Por quê? Porque como eu não tenho como coletar o consentimento, eu não tenho como saber se a pessoa que está fazendo a inscrição, se a mãe está lá do lado, se o pai está do lado, eu exijo que os dados sejam fornecidos e exijo que ele declare que o responsável está assistindo e fazendo a inscrição com ele, sob pena de não aceitar a inscrição. Isso aqui não tem jeito, tá? Não é igual a política de privacidade que ele, em tese, não pode aceitar. Nesse caso, ele não pode prosseguir. Então, ele é obrigado a marcar isso. Marcado isso, a parte financeira ainda fica para o responsável ou titular. Subsequentemente, no contrato de prestação de serviços educacionais, se ainda for o caso de menor, o consentimento tem que estar destacado para o tratamento posterior dos dados. Então, com essas cadeias, né, uma sobre a outra, um fato sobre o outro, acaba me dando um arcabouço jurídico de validação de prática de LGPD. Legal. E, pessoal, os nossos clientes, né, a gente vai ter amanhã um tema totalmente direcionado para mostrar como fazer essas configurações.
a ficha já está adequada para incluir o responsável legal, para incluir o termo de privacidade, todos esses procedimentos que foram colocados aqui pelo Dr. Fausto, tá? Então, eu vou pedir meu time para colocar nos comentários aqui o link da programação e das inscrições para que vocês possam participar desse tutorial, porque realmente já está tudo redondinho lá no CRM. O Dr. Fausto nos apoiou nessas, validando se a forma como a gente fez estava adequada, tudo direitinho, tá? Bom, pessoal, aqui tem algumas perguntas que eu acho que não vai dar tempo da gente passar, mas eu vou pegar uma última aqui, e Bia e Fernanda, a gente vai anotar essas perguntas de vocês aqui e a gente dá a resposta para vocês no que ficou faltando, tá? E Cristina, sobre a questão de base de leads de outros vestibulares, na CRM Educacional, você vai, quando uma pessoa, como candidato, entrar, ele já está salvo na base, a gente vai identificar isso e vai disponibilizar para ele o aceite da LGPD do mesmo modo, ok? Bom, por último, então, doutor Fausto, o Felipe perguntou se no caso das integrações internas entre os sistemas, se a gente tem que informar aquele candidato, titular dos dados, que esses dados estão sendo utilizados em outros sistemas que não aquele que ele deu a autorização. Aí eu complemento, né? Ou se a autorização tem que ser para a instituição independente do sistema que ela vai utilizar. Pois é, aquilo que eu falei. O sistema que eu vou utilizar, a quantidade de banco de dados, se é 1, 2, 5, 10, é absolutamente irrelevante para fins de LGPD. O que eu tenho que me preocupar é com o tratamento de dados em si. O tratamento de dados é um elemento abstrato, é um conceito abstrato. No minuto que a instituição de ensino coleta os dados via CRM e a gente transfere esses dados para a instituição de ensino, não importa se eu vou espalhar isso em 20 sistemas ou em um só, é irrelevante. O que importa é que você, a instituição de ensino, é o controlador da coleta e tratamento de dados, nós somos os operadores, o titular dos dados é o lead ou o aluno, e os direitos dele têm que ser observados. O único caso em que vai fazer diferença se eu estiver trocando de sistema é quando eu trocar o controlador ou o operador. Então, por exemplo, um controlador pode disseminar esses dados para terceiros? Não. Ele pode dividir com alguém que não faz parte da rede corporativa dele? Não. Uma faculdade pode ceder esses dados para outra faculdade? Em absoluto. Isso é vedado, proibido, e a não ser que exista um consentimento explícito com a finalidade para fazer isso, você não pode fazer. Mas, a partir do momento que você coleta e inicia um tratamento de dados, se eu estou usando formulário contínuo, SGA, Excel, exportando esses dados, botando no pendrive, levando para casa, absolutamente irrelevante, desde que eu garanta os direitos do titular, como os direitos de privacidade e os direitos derivados da LGPD, né, que são aquela lista imensa que a gente repassou. A quantidade de sistemas não é relevante, desde que ela pertença ao mesmo controlador ou operador. Ok? Bacana. Bom, doutor Fausto, muito obrigada, tá, pela sua palestra, por ter respondido aqui as nossas perguntas. Pessoal, a gente vai manter, a gente vai ter uma outra palestra na sequência, então fiquem conosco. Doutor Fausto, muito obrigada, e a gente aqui vai dar uma olhadinha nessas perguntas que ficaram faltando. Se for necessário, a gente aciona, que a gente sabe que a gente pode contar aí com você. Claro. Sim. E aí a gente vai disponibilizar, pessoal, lembrando essa palestra também na nossa CRM for You, no YouTube, para que vocês possam conferir posteriormente. Então, doutor Fausto, muito obrigada. Nada, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Desculpa o tempo corrido, o ideal seria que a gente tivesse pelo menos umas 6 horas para falar de LGPD, né? É um assunto complexo, o pessoal tem muita dúvida, 6 horas é brincadeira, viu, gente? Mas estamos à disposição, quem quiser, tem meus dados na apresentação,
pode entrar em contato com a gente ou com o time da CRM, que por eles vocês conseguem o resultado que vocês querem. Obrigado, viu, gente? Boa tarde, estamos à disposição. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.